TokuCast. Eu venci! Eu jamais vi um ninja assim. Os habitantes do mês estão de olho na Terra. Venha me enfrentar! Já estou enfrentando. Será muito fácil acabar com você. Ouça bem, Jaspion. Você tem a missão de defender a paz deste universo. Uma distribuição tokusatsu.com.br, o fantástico ou não. TokuCast está no ar. Eu sou o Gil e hoje nós vamos falar de mais um filme da Toho, mais um clássico do gênero tokusatsu, que é o Vapor Humano. Certo, Senna? Certíssimo, Sr. Gil. Eu sou o Senna. Não pode perder o gás, hein? Tem que seguir em frente, hein? Nossa, que horror. que horror. Perdi o time da piada. Vamos falar de O Vapor Humano aí, né? E quem está conosco para encarar mais um clássico da Toho? Opa, temos ele aqui, que é o jovem do nosso grupo, que queria que o filme se chamasse O Vape Humano, Sr. Looper. O Vape Humano. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um TokuCast TV, ou algo do gênero assim. Bora lá que depois dessa o selo me fez perder o gás mesmo. Tô parecendo aquela coca que a gente esquece no copo durante meia hora. E estamos com ele aqui, que com certeza conseguiria dar uma porrada no Homem de Gás, Sr. Diego Ramiro. O gás! Cara, assim, a gente vai ficar até quando fazendo piadas de gás, né? Mas assim, vamos ver até onde a gente consegue falar sério e até onde a gente consegue brincar nesse que é talvez um dos melhores filmes que a gente já cobriu aqui no TokuCast, hein? E fechando ele, que sabe todos os preços e cotações do gás da Era Showa, Sr. Thiago AP. E aí, pessoal, aqui de novo. Tô no TokuCast aqui que não é sobre Kamen Rider, mas é sobre Era Showa e é sobre Kaijin, e depois eu vou explicar por que é sobre Kaijin. Mas é isso aí, vamos lá, vamos seguir aí, porque o gás tá caro. E não é sobre Kamen Rider, mas tem o Ichigo no nome, hein? Sim. É verdade, muito bom. Vamos lá, enquanto a gente larga o gás, larga o vapor, larga aí, vamos ficar só no líquido por enquanto, tomar uma aguinha. Nosso editor Rafael vai passar alguma coisa para vocês ouvirem aí, relaxarem, para nós começarmos a nossa análise, nosso review em áudio de The Human Vapor, ou Gasu Ningen da Ichigo, daqui a pouquinho. Gasu Ningen da Ichigo, que seria mais ou menos o primeiro homem gás, Sr. Senna? Na verdade seria o primeiro humano gás, né? Porque o filme inclusive brinca com isso, a gente vai falar durante o bate-papo, que pode ser uma mulher, pode ser um homem, né? Então o título ele invoca isso, que é um ser humano de gás. Muito bom, o título em inglês ficou The Human Vapor, e aqui no Brasil, né, o título em inglês que foi adaptado aqui para o vapor humano, né? Vapor Humano, eu acho que é mais essas traduções depois que os sites começaram a disponibilizar. Mas o filme, ele passou nos cinemas do Brasil, ele chegou aqui em abril de 62 e ele oficialmente é chamado de O Segredo do Homem Gasoso. Olha só, e agora, o que eu vou colocar na thumb desse podcast agora, hein? Coloco o título original que saiu no Brasil, ou me preocupo com as buscas do Google e coloco o Vapor Humano? O que o pessoal mais conhece, se é que conhecem, né? Mas vamos lá, né? Temos ou coloca o título em japonês ainda. Descobriremos depois de lançarmos, provavelmente. E o pôster americano tá escrito Half Man, Half Beast, que seria metade homem, metade besta. Você fala, caramba, velho, vocês foram longe pra divulgar, hein? Ele é meio besta mesmo, a gente vai explicar o porquê logo mais.
vamos lá. Esse filme do gás humano, do vapor humano, esse cara aqui, beleza? Que evapora. Vai ser difícil encontrar um título agora, né? Ele foi exibido lá no Japão em 11 de dezembro de 1960, né? A estreia dele, né? É um filme da Toho, como nós já contamos aqui. É mais um filme dirigido pelo Ishiro Honda. Ishiro Honda super importante para o cinema japonês. Tem artigo em texto também lá do Ishiro Honda no nosso site. Sobre, né? O Ishiro Honda no nosso site, né? Tem material em vídeo também. Nós temos algumas coisas legais contando sobre ele. E é mais um filme com efeitos especiais, né? O Tokusatsu do Tokusatsu, feito pelo pai dele, que é o Eiji Tsuburaya. E essa safra aí foi muito boa, né? Pra Toho, assim, esse fim de anos 50, começo de anos 60. Porque eles lançaram muita coisa nesse ramo experimental aí, né? Da ficção científica, flertando com mistério, com suspense, com terror. Teve o Homem da Bomba H, né? O monstro da Bomba H. Teve o Telegiano, que não é do Shiro Honda, é do Jun Fukuda. E teve aí o Homem Gasoso, né? Que eles formam uma trilogia informal aí chamada de Henshin Ningen, né? Que são os humanos que se transformam. O Matango também entra? Não, mas ele entra numa outra categoria que eu vou falar já. E o que estava acontecendo nesse período? Você vê que todos esses filmes, né, eles têm uma veia, além a parte da coisa da ficção científica, enfim, do cara virar um homem gasoso e tudo mais, eles também têm uma pegada policial, né, e uma pegada de suspense. Por quê? Porque nesse período aí, a Daiei, que era uma outra produtora de cinema bem famosa do Japão e tudo mais, eles estavam fazendo muitas adaptações de contos do Edogawa Rampo, que foi um novelista muito importante no Japão, né, um escritor. E esse tipo de produção, né, estava em alta. Pouco tempo antes, a própria Toho tinha feito uma versão do Homem Invisível, né, que não é do Edogawa, é do H.G. Wells, mas tinha toda a influência da estrutura dos contos do Edogawa Rampo, né? E esses filmes, né? Tanto o Vapor Humano aí, o Homem Gasoso, o Monstro da Bomba H, o Telegiano, até o Homem Invisível da Torre e tudo mais, eles entravam em materiais oficiais numa categoria de filmes de Kaijin. O que são os Kaijin, né? São aqueles... A gente associa muito com aqueles monstros de Tokusatsu, né? De série de herói, né? De Tokusatsu, de Kamen Rider, de Super Sentai. Que são aqueles monstros de tamanho humano, né? De silhueta humana. Só que essa terminologia, ela veio bem antes, né? Ela veio lá do próprio Edogawa Rampo, né? Quando ele fez o Kaijin Ninju Menso, lá nos anos 30. E durante um período, todos esses filmes da Toho que tinham alguma forma de um ser humano que se torna em alguma outra coisa, né, de uma maneira não natural, de classificá-los como filmes de Kaijin. Então a gente já vê esse termo, que depois ia ser bem recorrente nas séries de Tokusatsu de herói, já calcados aí nesse período pré-televisivo, assim. Muito interessante isso aí que você tá falando, mas assim, eu vou até confessar pra vocês aqui que a primeira vez que eu ouvi o termo Kaijin foi no Black Sun, essa releitura de Black Kamen Rider, sabe? Porque lá enfoca bastante eles, né? Sim, mas é bem comum, né? Desde os Tokusatsu dos anos 70, eles falam em Kaijin, né? Só que o Kaijin ele já vem desde esse período aí, né? Inclusive o próprio Vapor Humano, né? O Monstro da Bomba H e tudo mais, quando eles foram relançados nos anos 90 em Laserdisc, eles vinham com o subtítulo Kaijin Eiga, né? Filme de Kaijin. Inclusive, falta dessa trilogia um para nós falarmos, né? Da Bomba H nós já falamos, e o outro que ainda não, né? E que é o Legiano, né? O Diego Ramiro perguntou aí do Matango. O Matango, ele não faz parte dessa trilogia Henshin Ningen, porém ele entrava nessa classificação de filme de Kaijin. Tanto ele quanto aquele Gouki, o Vampiro do Espaço, que não é da Toho, né? É de outra produtora, mas eles também eram listados em guias oficiais como filmes de Kaijin. Essa trilogia
que o Thiago fala, ela é meio que considerada ali extraoficialmente uma trilogia, é porque os personagens, os monstros, né, os kaijins, eles adquirem os poderes dele de uma forma ali meio super-herói, meio experimento que deu errado e tal, meio ficção científica, né? O Matango é o cogumelo da ilha, né? Aqui são experimentos e tal e coisa, por isso que eles não têm uma continuação ali, uma ligação direta entre o filme e o outro, nada disso. Só faz parte da trilogia porque as origens deles são meio parecidas. É uma ligação conceitual, né? É uma ligação de conceitos. Inclusive, já que você falou de kaiju, esse filme quase foi um filme de kaiju, porque uma das ideias iniciais era, ao invés de ser pessoas, serem lesmas, né? Que evaporavam e se teleportavam de um lugar pro outro, né? E o Thiago citou uma coisa legal que eles estão O Homem Invisível, né? Que é influência aqui também, que é um livro, né? Um romance de ficção científica do H.G. Wells de 1897, né? E quando a gente pensa em Homem Invisível, né? Às vezes a pessoa pensa, às vezes, sei lá, em revista em quadrinhos, né, ou pensa no filme com o Kevin Bacon, sei lá, mas é um romance lá do final do século XIX que teve diversas adaptações. Inclusive pela Torre, né, pela própria Torre, pela Daiei, tem um da Toei também. Até o clássico da Universal, que é de 33, que a gente já acha lá de trás, quase 100 anos e tal, mas a história é 30, quase 40 anos antes até. Então é bem surpreendente da gente ver que, Homem Invisível, Drácula, Frankenstein, tudo vem quase que da mesma década e a gente acha que é século XX, e não, são do século XIX, né? Frankenstein que vamos citar daqui a pouco de novo, né? E Sim. Um ponto interessante também, que né, a gente quando fala, voltando pros nomes, né? Quando a gente fala em Shiro Honda e fala em Tsuburaya, normalmente a gente pensa na trinca, né? A gente pensa no Akira Ifukube, né? Na trilha sonora. Sim. Mas aqui não é o Akira Ifukube, aqui é o Kunio Miyauchi. E o Kunio Miyauchi, ele, né, o responsável pela trilha aqui, ele também é responsável pela trilha de Ultraman, pela trilha de Ultra Kill, por exemplo. Inclusive, tem música desse filme, que tem trilha, né? Tem BGM, né? Desse filme aqui, que é usada em Ultraman. Não, é uma ótima trilha mesmo, cara. E assim, seria justo também a gente colocar com uma menção honrosa o roteirista, o Takeshi Kimura, porque, cara, ele escreve o Frankenstein vs Baragon, ele escreveu o Matango, o Gorace, o Sakai Daisenso, o Vapor Humano, sabe, o The Mysterians, o Homem da Bomba H, todos, até o Rodan, ele é roteirista, né? Então, não, Rodan ele é co-roteirista, na verdade. Co-roteirista, né? Mas ele ajuda, né, com as ideias, então essa parte criativa toda, mais a parte de execução, de direção, né? Então você via que a equipe deles era fechadíssima, assim, né? E esse cara tem uma história curiosa. Vocês deram uma pesquisada sobre a vida dele? Que ele se isolou depois de um tempo, ele mudou de nome. O nome dele... Na verdade, o nome dele, se eu não me engano... Takeshi Kimura já é o segundo nome, né? O primeiro nome dele é Kaoru Mabuchi, né? Alguma coisa assim. Mabuchi, exatamente. Aí tem até uma história meio estranha, assim, pode até pesar o cast aqui, que ele tinha um amigo escritor, né? E ele tinha sumido depois de muito tempo, e aí ninguém sabia do paradeiro dele. Aí um dia esse amigo escritor recebeu uma ligação e ele ouvia uma coisa meio engasgada, ele achou que era trote, e aí depois... Passou um tempo, ele desligou. Falou, deve ser trote isso aqui. E aí, foram depois... Acharam, a polícia achou um corpo, não sei na onde, num apartamento. Aí foram ver, era o escritor, era o Kimura. E a última ligação dele foi para esse amigo que ele queria pedir socorro, porque ele tava engasgando e ele morreu asfixiado. Olha que loucura, gente. É meio pesado. Eu pesei o cast aqui, mas vamos pra frente. Vamos pra frente. It was at this moment that he knew. He fucked up. Aí eu queria voltar pro Ishiro Honda, né? Porque o Ishiro Honda, ele ia dirigir um outro filme. E esse filme foi cancelado. Quem ia dirigir esse filme era o Jun Fukuda, né? Que ia dirigir esse filme. Um diretor que já citamos aqui já. Um dos diretores da Toho, né? Da época. E aí o Ishiro Honda voltou, acabou assumindo a direção. E ele disse que ele teve uma inspiração, né? Com toda essa história também.
que tem a ver com o que o Senna disse das lesmas, né? Porque tem esse mito, né? Que a lesma, ela desaparece na fumaça, né? Como um ninja, né, cara? Inclusive, lesma também tá dentro do folclore ninja, né? Tanto que tem personagem do Naruto lá, que acho que é a Tsunade, né? Que invoca uma lesma, né? A gente já falamos de sapo já, né? Por causa do... Mas também tem a lenda da lesma também, né? E isso tudo é porque a lesma, ela é um... Até anotei, que é difícil, né? Ele é um molusco gastrópode. E a lesma, quando ela é submetida a alta temperatura, né, cara? Incêndio, né? Fogo e tal. Quando você joga o sal nela, todo mundo já viu, ela derrete, né? Ela evapora, né? Ela desidrata, né? E some, né? Basicamente, né? E tem tudo a ver com o personagem aqui, né? Que o personagem começa o personagem, o mecanismo pra virar fumaça tá no mamilo, né? Que ele põe a mão dentro do terno assim, né? Pô, você pensou no mamilo? Ele vem, eu acho que ele aperta o mamilo, é o botãozinho, ele aperta o mamilo assim dele. Brincadeira essa parte, porque ele tem um movimento, tipo, né? A mão dentro do paletó ali, né? Pra mim parecia que ele tava tendo um ataque de gastrite, assim, ele colocou a mão na pança. Fiquei até pensando, se mudaram o roteiro e o cara teria, tipo, realmente um mecanismo que ele ativava e cortava isso do roteiro, sei lá. Ele põe a mão ali e na região, né, do peito e aí ele começa a virar gás, né? A esvanecer. Eu queria acrescentar uma coisa, que assim, eu pesquisei e não encontrei o livro, mas eu encontrei falando da pessoa e encontrei em qual livro tá essa citação, né? O livro que tá essa citação é o Filmes Tokusatsu Fantasia da Alpha Beta Books, de 2006. Nesse livro, eu não li o livro, tá? Eu tô pegando a citação da internet. Diz que o Human Vapor, ele foi baseado num livro do John Meredith Lucas, que é o diretor, produtor e roteirista de Star Trek, que você vai dominar muito mais do que eu, né? Só que eu não encontrei esse livro, cara. O livro se chama Gas Woman, né? Mas não achei informação sobre o livro, mas fica essa citação que eu encontrei. É interessante que eu também pesquisei, também não achei. E o John Meredith Lucas, né? Ele é um cara que, velho, ele trabalhou um bocado, assim, ele não só no Star Trek, mas ele tem também... Ele trabalhou em Planeta dos Macacos, lá na série, né? Planeta dos Macacos. Aquele Logan's Run, Kojak, O Homem de 6 milhões de dólares, que é uma série que vocês sabem que eu gosto bastante, né? Porque tem um cara que eu curto muito, né? Trabalho de séries dele, né? E... Fugitivo. Cara, ele, né? Tem bastante trabalho em séries, assim, mas eu também não achei o livro, né? Ele procurava dar uma zapeada na sinopse e tal. Mas o John Meredith Lucas, cara, é um cara... roteirista, principalmente de série aí, que trabalhou um bocado, viu? Lá nos Estados Unidos. Inclusive, ele tá até acreditado em outras coisas da Toho, né? Nas adaptações americanas. Por exemplo, Sekai Dai Sensou, o Goraf, ele é acreditado como pra adaptação da dublagem em inglês. Acho que aproveitando que o Thiago falou sobre americano, dá pra gente falar que antes mesmo da sabanizar, né, os Sentai com Power Rangers, esse filme tem uma versão meio sabanizada, né? Que tem toda uma narração em inglês do ponto de vista do Mizuno, que é o nosso querido homem do vapor, né? Mudando a trilha sonora, mudando algumas coisas ali do contexto do filme também. Essa versão, ela foi lançada com um corte bastante considerável, ela tem 79 minutos, né? Foi lançado pela Branco Pictures. O que já era comum dos Estados Unidos fazerem com um monte de filme da Toho, né? Já começou com Godzilla mesmo, e vários filmes eles sempre tinham essa daí. A gente falou no quase todos, né? E isso, o pessoal pegava lá, botava uma narração, mudava final, mudava trilha, então nada de novo no front. E esse filme ele foi popular, né, nos Estados Unidos, né, o Vapor Humano. Você sabe que o Yoshio Tsuchiya, né, que faz, né, o Homem Gás aqui, né, vocês devem ter visto também isso, porque ele tá destacado no Wikipedia até japonesa, que ele disse que gostou mais do título em inglês O Homem Vapor do que o Gás Ninguém, porque soava como se ele estivesse peidando. Que bobo, né, velho? O Homem Flatulento, né? Ia ser um filme muito mais terrível se fosse um gás de fedor, hein? Eles só tiveram aquele trabalhão todo pra pegar ele porque não existia Luftal na época ainda, né?
O aspirador de pó, né, cara? Só ligar ali, caça-fantasmas ali, né, cara? Já era. Vamos falar rapidamente então do elenco também, né? Citamos agora o Yoshio Tsuchiya, que é um nome também super conhecido. A gente já falou de outros filmes com ele aqui. Além de ser um cara que tá em filmes do Akira Kurosawa, né? Com os Sete Samurais, o Yojimbo, a Fortaleza Escondida. Cara, é um baita nome, né, cara? O Tsuchiya. Eu acho que ele tá até em Ultra Kill, né? Também. E, cara, ele é um baita ator, né? Eu falei, um baita nome, assim, né, do cinema japonês, né? Trabalhou bastante. Ele tá em vários filmes do Godzilla também. É verdade. Tem um episódio de Ultraman também, ele tá, né? Além de estar em um episódio de Ultra Kill. Então é um cara que tá em Matango, por exemplo. A gente falamos dele no Matango e tal. Então é um tipo de ator, né, cara, que era bem conhecido naquela época. Era um rosto conhecido, né, do cinema japonês, cara. Era bem flutuante, né, no meio. Entendi, viu? Ele trabalhou com o Shintaro Katsu, ele trabalhou com o Kihachi Okamoto, sabe? Ele deve ter passado por todos os grandes diretores, ele deve ter tido experiência com. O par romântico dele, né? Que é a Kaoru Yoshigusa, que faz aqui a Fujichio, né? Kasuga, isso. A dançarina lá. É outro nome também bem conhecido então, no cinema japonês, né? Tem um filme, na verdade uma trilogia, né? Pra quem gosta de filmes de samurais, ela é praticamente obrigatória, que é a trilogia do Musashi, interpretado pelo Toshiro Mifune. Foi premiado internacionalmente e tal. Isso, ela é o par romântico, né? Não, é que ela, inclusive até falar que eu me senti inteligente porque eu entendi isso, depois eu procurei e vi que é verdade. O nome dela é uma piadinha com a parada do filme, porque o segundo nome dela é Kasuga, né? Se você lê as sílabas ao contrário, fica Gasu-ka, né? Que em japonês seria o gás, né? Tipo, eu sei que parece uma piada, mas não é, gente. Seria o gás porque o filme, em certo momento, os personagens se questionam se ela que é o humano vapor, no né? começo eu acho que é ela, né? Exatamente, tem esse trocadilho aí fonético no nome dela. Pô, seria muito bom pra nós aqui do Brasil se tivesse algum ator com Mifune, né? Ou algum personagem com Mifune. Mas não tem, ia ser muito legal pra gente fazer o trocadilho, mas eu procurei não. É uma pena que o Toshiro não tá, né? Porque ele é o Toshiro Mifune, né? Mifune, quase. Meu Deus. Eu não tava preparado pra isso, mas assim... a outra coisa que eu ia falar dela... Tem um filme dela que é absolutamente maravilhoso, que chama Don't Lose Heart, ou Don't Lose Your Heart, alguma coisa assim, que ela interpreta uma poetisa, que se eu não me engano chama Toyo. É Toyo Shibata é o nome dela. E ela ficou famosa depois de velhinha. Mais de 80 anos ela começou a compor poemas, e aí ela começou a publicar livros e tal, e ela interpreta essa poetisa, né, que existiu na vida real. E cara, é um filme tão doce, um filme tão leve, sabe? Você termina de assistir um filme desse, você olha para as coisas de uma maneira diferente, assim, é um filme muito sensível e é muito recomendado para quem gosta desses slice of life japonês, assim. Olha só. É maravilhoso. E ela é protagonista, e ela tá absolutamente incrível e já mais velhinha também, porque o filme é de 2013, né? Pra vocês terem uma noção, a gente tá falando de um filme de 1960 e ela tava jovem, né? Em 2013 ela devia ter quanto? 70 e poucos anos já. Tem um filme que chama Vingadores, que já citou ali algum cast aqui também, que tem tanto o Yoshio Tsuchiya quanto tem o Tatsuya Mihashi, né, que é o detetive Okamoto. É o detetive. E ele é um outro ator também que trabalhou bastante, um grande nome no japonês também. Tem muito filme dos anos 50 e 60. Ele tem uma participação em 70 também, né? Tá no Tora Tora. Ele tá num filme que eu preciso citar, né, gente? Desculpa, o filme chama 008 contra a Grande Chantagem. Nós já falamos também isso aqui em algum cast e eu vou dar um jeito de enfiar esse filme aqui. Eu vou ressuscitar o meu podcast antigo pra falar, que até um filme que tem o Susumi Kurobi, tem as duas atrizes japonesas que participaram do filme do James Bond, do 007, cara. Então um dia a gente fala disso aí. Só que o 008 veio antes do 007 que elas participaram, mas um dia eu falo. Ele teve até participação em Key Hunter, né, também.
Key Hunter e a partir de um episódio de um Spectre também, cara. Então, mas talvez o filme mais famoso que ele fez foi aquele filme dirigido pelo Frank Sinatra e estrelado pelo Frank Sinatra, que se passa na Segunda Guerra, aqueles marines na Segunda Guerra Mundial. Sim. E... Que tem o Susumu Kukurobi, inclusive. Eu só lembro o nome em inglês, eu tenho esse problema, chama None But The Brave. None But The Brave, exato. Foi uma parceria da Toho, né? Tem até o Tsuburaya e tal. Ou seja, existe um filme que o Tsuburaya e o Frank Sinatra trabalharam juntos. Vocês só vão ver essas coisas aqui no TokuCast, gente. Só. Eu acho que dá pra citar tudo isso aí, né? Tem mais atores como o Isaya Ito também, que faz o cientista aqui. Dá pra citar mais... A jornalista também, né? A Keiko Sada, que ela é a Kyoko Kono. A Keiko Sada que faz a repórter, né? A namorada do detetive, né? Que participa mais. É verdade, dá pra citar ela também. Um ponto muito legal do filme é a atuação dela nesse papel da repórter, porque ela tem uma presença de tela muito legal, muito bacana. Ela tem quase nada de papel, cara, assim, listado, pelo menos no IMDb, né? Infelizmente, viu? Porque, cara, ela nesse filme, você vê que ela é muito diferente do que a gente costuma ver dos papéis femininos nessa época, porque as mulheres, na maioria das vezes, nesses filmes eram muito coadjuvante, era sempre meio insossa, sempre ali recatada e tal, e você vê que ela tem uma alegria tal, ela é meio espoleta eu vou investigar junto com você. Ela dirige, né? Ela dirige, inclusive, não era comum nessa época, né? Mas já era um movimento do cinema, tá? O cinema já tinha um movimento dos anos 50 pro começo dos anos 60 de trazer um pouco desse empoderamento feminino e de terem papéis mais com destaques. Tem até uma cena do filme que eu acho que ela tá eu vou usar isso como referência, que ela tá ali na editora, né, no editorial do jornal Diário. Ali, que ela trabalha, né, no Planeta Diário, que ela tá com um modelito que lembra muito a Audrey Hepburn, por exemplo, que também é uma atriz que representou também esse momento do cinema, quando o cinema começa a ter uma pequena mudança aí, em que as mulheres deixam de ser só as mocinhas em perigo, assim, sabe? Então tem era uma tendência já dos anos 50 para 60. E o Diego, só rapidinho aqui, só pra não esquecer, o título em português desse filme aí que tem o Sinatra, que é produzido pela Toho, que tem o Susumu Kurobi e tudo mais, em português ele se chama Os Bravos Morrem Lutando, de 1965. Porra, que nome maravilhoso, parece nome de western, cara. Ô Thiago, eu sempre tive esse problema, eu só olho os nomes em inglês, eu quase não vejo os nomes em português. Que inclusive dá pra gente colocar aqui no TokuCast algum dia, porque tem o Susumu Kurobi, o Ultraman, tem a Toho e tem o Frank Sinatra, né? Daqui a pouco o Diego manda, como é que fala isso em português mesmo, gente? Eu não lembro. Eu podia falar, oh my god. Não falando toco, tá bom. Não falando toco, não vem emplacar esse negócio de toco aqui, não. Toco, na verdade, eu me foco no nome original. E aí vamos um pouco ter um nome em japonês, que nem vocês manjam mais. Mas eu tento olhar o nome em japonês e qual que é a tradução dali. Não a adaptação do nome em português, porque às vezes se perde. A gente tá zoando, mas assim, nosso grupo é muito louco, né? Nós temos o Nares, que é fluente em coreano, o Senna e o Dani em japonês, e o Diego é fluente em chinês. Eu estudo ainda. Eu estudo ainda. Se eu tivesse pego firme de quando eu comecei até hoje, eu tava falando fluente. Eu sou fluente em inglês e espanhol, mas eu prefiro não mais, cara. Virou um portunhol. Nem o português fala direito, mas eu já vi o Gil falando espanhol e ele fala bem, hein? Ele tá sendo modesto aí. Eu sou fluente em várias merda. Eu não hablo nada. Merda. Eu quero um copo de Coca-Cola com 2 pedritas de hielo e um perro caliente. É assim que você fala? Tem que ser Coca-Cola mesmo. Se você pedir Coca, vão achar que você tá pedindo droga. Coca-Cola. A Pablo Escobar se deve a respeito. A gente divagou, então. Vamos voltar pro que era o quarto. Volta. Vamos entrar um pouquinho no filme, né? O filme, ele começa com um assalto, né? A gente já viu vários filmes, isso acontece muito no cinema, de
de assaltos, né, logo no começo, que você não que são assaltantes que não deixam rastros, né? E uma perseguição de carro também, já com o detetive Okamoto também, que não tem rastro dessa pessoa que assaltou o banco, não há rastro do cara do carro, há pessoas mortas, asfixiadas, né? E não por tiro ou por alguma arma branca. Só que aí já começa, e eu já vou começar a entrar no filme criticando ao mesmo tempo, tá? O cara é burro, né? O cara foge e vai fugir justo pra casa da namorada, né? Da mulher que ele ama, burro, né? Ele é burro. Porque ele bate o carro, mas ele sobrevive, porque ele vira fumaça, né? E é legal, Gil, dessa cena do carro caindo do barranco, porque dá pra gente questionar se o Tsuburaya tava com preguiça de fazer uma miniatura de um carro caindo do barranco, porque ali é uma queda real mesmo. Eu até voltei a cena pra ver se o carro caía na mesma posição e tal. Cai e os caras vão mexer lá no carro, né? Verificar se tem alguém dentro e aí você constata, mano, o carro caiu de verdade. É difícil da gente ver isso nos filmes da época. Era sempre uma miniaturazinha. Então, o Tsuburaya já tacou um carro de verdade caindo. Deve ter sido mais barato, né? Tacar um carro que arrumaram lá do que dependendo do fazer carro, a miniatura, né? É do estagiário. Falou pro estagiário, eu quero um carro caindo do barranco. Aí o cara foi lá e se jogou. Aí a casa que tá lá tem um mordomo, né, um serviçal, não sei que nome dá ali pro senhor que trabalhava lá, e uma dançarina, né, a senhora desse mordomo aí, que tá dançando. Ela é uma dançarina especialista ali, como nós não somos versados em dança, mas pode ser Bon Odori, pode ser Nihon Buyo, pode ser Kabuki também, por que não? Talvez, por que né? Não, sim. A Kabuki tem até máscara, maquiagem, né, mas tem a máscara ali, né? Eu não sei se outros usam máscara, né? Mas beleza, né? E aí o filme se desenrola em cima dessa dançarina, por quê? Eles vão investigar, né? Porque o carro caiu ali e não achavam quem tava dirigindo, cara, né? Então eles começam a investigar. E era uma dançarina uma dançarina pseudo-famosa, né? De certa forma. E ela começa a chamar a atenção porque ela, de repente, de uma dançarina que tava no ostracismo, ou, né, não trabalhando mais, ou na dela, né? Essa dançarina aí de, né, Odori, Nihon Buyo, tanta coisa aí que pode ser, né? O Bon Odori, né, como eu citei e tal. Ela sai contratando gente, né, velho? Coreógrafo, contra-regra, alugando lugar, né, cara? Ela sai gastando uma grana em dinheiro vivo, né? Aparece com um carrão. Aparece um carrão, né? Então os caras começam a desconfiar. Sim, essa parte do carro é até interessante, que tem um diálogo assim, que não é muito expositivo, mas que faz você questionar se ela não é também, né, o homem do gás, porque quando os policiais batem a primeira vez na porta dela, ela fala, quem atende é o mordomo, né, o Alfred, ele fala, a gente nem tem carro aqui, só mora eu e ela, tal, não sei o quê. Aí depois, quando a repórter vai lá trocar uma ideia com ela tá com o carrão, com o chofer, né, e a repórter fala, um carro desse aí custa bastante, hein, é caro, hein. E quem teve esse insight foi a repórter, né? Putz, essa mulher aí era uma fodida e agora ela tá gastando grana à torta e à direita aí. É uma repórter investigativa. Mas é legal a dinâmica entre o casal, porque o cara investiga como um policial, que é a abordagem dele da situação, e ela investiga a mesma situação com abordagem jornalística, né? Então, eles discutem isso no próprio filme, né? Discutem, eles batem alguns papos, né? Só que você vê como é que é coisa interessante. Se fosse uma jornalista de fofoca, ia estar nos tabloides que a dançarina está tendo um caso sendo bancada por um político. Como ela é uma repórter investigativa, eles vão desconfiar que é quem tá roubando o banco. Que dá na mesma, né? Político e ladrão é tudo igual, né? Mas beleza. Ela é interessante que ela até manteve o sigilo, né? Porque quando ela entrevistou a dançarina falou, eu vou voltar, mas não avisa ainda não. Quando eu for avisar, eu mando um fax pra vocês tudo aí. Eu mando um zap. Mando mensagem de fumaça. Não teve vazamento. Não teve vazamento de áudio do Vapor Caro. Não. E assim, o filme tem 1h30. O filme tem 1h30. E essa primeira meia hora, ela é focada realmente na parte do suspense da investigação, tá? Então a gente tem aquela proposição inicial, que alguém tá roubando bancos.
E aí essas duas pessoas vão investigando, a gente tem esses dois lados aí, um mais investigativo, jornalístico, outro mais policial e tal, até que eles vão juntando essas pistas e vão chegando em alguns suspeitos, né? A minha análise disso é que essa primeira parte, ela funcionaria muito melhor se o filme não chamasse O Vapor Humano. Exatamente. Porque aí você ia ficar se perguntando, caramba, o que tá acontecendo? Mas como você sabe que chama Vapor Humano, você fala, caramba, quem é o Vapor Humano? Ele perde um pouco do mistério dessa primeira metade. Quando ela desbanja e eles chegam nela, o Mizuno, ele se entrega muito rápido, né? Há um alarme falso ali, né? Há uma tentativa falsa de enganar a polícia ali e tal. Tem dois caras que passam trote. Isso. Eu acho que eu sou meio burro, porque eu não entendi direito essa parte. Então, teve dois caras que ligaram pro jornal. Mostra eles chegando no banco, inclusive. Eles ligaram no jornal pra passar um trote, falando que eles iam assaltar lá, tal, não sei o quê. E a polícia acabou prendendo eles. Eu não consegui pegar no ar essas entrelinhas aí. E aí, assim, o Mizuno vai se entregar por quê? Porque, cara, e aí já... O filme se desenrola ali mesmo, né, cara? Porque, ó, o cara... Você percebe que ele é apaixonado pela mulher, que é ele que estava financiando ela, porque quando eles dão, né, a busca e apreensão lá na casa da menina, eles acham a grana e o dinheiro que ela estava gastando, já tinham descoberto que já tinha numeração do dinheiro que foi roubado, né? O dinheiro é rastreável, né? E aí ele vai e fala, ó, liberta daquela inocente, eu que tava dando grana pra ela aqui e tal, eu que tava ajudando ela, o culpado sou eu, e ele já se revela, Vapor, mano. Entendeu? Mas é porque ele aí mostra que ele, como ele tá, como posso dizer, que ele sente que nada vai machucar ele, entendeu? Ele é o Smoker do One Piece. Subiu a cabeça dele o poder dele, né, cara? Ele é o Smoker do One Piece e sabe que o Luffy não vai conseguir bater nele, entendeu? Sim, mas é isso aí mesmo, sobe pra cabeça, por isso que ele se entrega tão fácil. Porque não vai dar nada pra mim, entendeu? Só que ele não comeu uma Akuma no Mi pra virar fumaça, né? Ele foi fruto de um experimento de um cientista, que inclusive ele mata o cientista. Agora, por que ele aceita participar daquele experimento? Eu até notei isso porque é um negócio que eu tive dúvida, eu até voltei, eu fiz uma cronologia aqui, ó. Ele começou a trabalhar na Força de Defesa Japonesa, né, no Exército. Sim. Aí ele descobriu que ele tava com câncer. Quando ele tava com câncer, ele se afastou. Ele era piloto, né? Ele era piloto, ele se afastou e os caras arranjou pra ele um trampo de bibliotecário. Quando ele tava trabalhando de bibliotecário, esse doutor, que é o Dr. Sano, né, chamou ele e falou, ó, a gente tem um experimento aqui, ó, que é pra fazer o ser humano aguentar ficar no sol sem protetor, cara. Vai ser legal. De ir pro espaço, né? Ir pro espaço. Vem com a gente, vai ser divertido. Aí ele falou, beleza, eu vou. Inclusive tem aquela parte lá, né, que falam que as forças de autodefesa que indicam ele como um herói, né? Sim. E teve a grana também por trás, né? Que ele foi pago, né? Pra participar do experimento, né? Sim, que era tipo 20 mil ienes, alguma coisa assim, que era mais do que ele recebia como bibliotecário, né? Aí acaba rolando o que o Gil falou, né? Que o cara faz experimento com ele. E ele sai meio pistola, né? Porque ele descobre também que o cara... Por isso que é o... Apesar de chamar primeiro aqui, ele é o primeiro que deu certo, né? Antes dele vieram outros experimentos de pessoas que morreram, cara, no meio disso aí. Mas basicamente a cronologia é essa. Ele ficou doente, virou bibliotecário, passou pelo experimento e... Quer dizer, vapor. Vapor. E assim, então assim, inicialmente a gente tem um filme de policial, de detetive, de mistério. E aí, no meio do filme, ele muda pra um filme de Kaijin, que é o que tava todo mundo esperando mesmo, entendeu? Porque é o título e o nome Ishiro Honda evoca isso. E aí, quando a gente passa dessa metade do filme, que é onde a gente vê onde tem os efeitos especiais, o pessoal tenta pegar ele, ninguém consegue pegar, e aí você vê o jeito que ele articula as coisas, a confiança que ele tem, o como ele se enxerga, porque depois do flashback ele se enxerga não mais como um humano mais, ele falou, cara, eu não sou um ser humano mais. Porém, aí a gente já passando dessa metade, a gente é apresentado por um outro aspecto do filme, que pra mim o filme muda de novo. Então, nesse terceiro ato, o filme passa a ser uma tragédia. Ele passa a ser um drama entre amantes. E eu falei, caramba, mudou pela terceira vez, cara, o tom do filme. Cara, isso é magnífico. É interessante que você falou isso, que inclusive a gente não comentou, mas em 2000,
em 2009, no Japão, é tão tokusatsu que tem a stage show, né, desse filme, né? Em 2009 rolou uma versão pra palco, né? E a chamada era tipo um romance triste e trágico, isso que você tá falando, né? Sim, não fumem. Ele ressignifica o filme completamente. Mas eu acho que é interessante você falar isso porque acaba tendo um paralelo, né, entre os dois casais, meio que desde o começo também, né? Entre a repórter e ela, e o detetive e o cara do gás, né? Dá pra você traçar um... Né? O cara do gás é muito bom, velho. O gás! Assim, importante, né? Ela não desiste do sonho, eles não desistem, né? Porque ela vai lá alugar, ela vai fazer a dança dela, né? A repórter tenta acordar, tenta falar pra ela não fazer, né, cara? Que o dinheiro é sujo e tal, e ela tá decidida a fazer a dança. Mas ela não só decidida dela, né? a fazer a dança, ela já tava decidida, só adiantando um pouco, perdão aí, a morrer, cara, porque quando ela fala pra repórter, ela fala, não, eu vou fazer a minha última apresentação, né? Isso já indica que... Porque ela ficou sentida em saber que o dinheiro era roubado, né, cara? Eu senti que ela... Sim. Mas ao mesmo tempo ela também tá apaixonada pelo cara e viu que não tem solução, né, cara? E ela valorizava também o esforço que ele tava fazendo por ela, porque o sentimento era genuíno, né? Então você começa a entender o porquê que ele tava roubando. Só que ele se perde, essa que é uma das questões do filme, né? Esse pós-guerra, essa época de experimentos, né? A gente pode ser que a gente está experimentando muito e pode ser que passe do ponto da humanidade. Porque ele começa a fazer as coisas por um objetivo nobre e depois ele vai perdendo a mão, porque ele começa a matar pessoas, entendeu? Que estão no meio do caminho. Exatamente, cara. Quando ele poderia viver uma vida sossegada aí com um dinheirinho, viajando pelo mundo sem pagar, entendeu? Sendo voyeur de pessoas aí, né, Diego? Dando um rolê. Isso aí vai ficar pro TokuCast Exposed, entendeu? Mas não esse. E isso aí que o Diego falou, né? Isso é muito uma marca do Kaidin, né? Do humano que se torna um ser, né? O Kaidin, ele é justamente aquele humano. Ele já foi humano em algum momento. Uhum. E aí, por alguma alteração ali de ordem não natural, né? De ordem artificial, ele se torna uma criatura. Pode ser um monstro, pode ser o homem do gás, né? Pode ser o homem da bomba H. Pode ser o que for. Ele é um herói trágico. E eu gosto muito de heróis trágicos. Ele exatamente, eu não sei se eu considero ele um herói não, mas ele é uma criatura trágica, né? Sim, você fica com dó até. Porque ele não era exatamente um cara mau no começo, né? Ele só deixa o gás subir pra cabeça. É que a vida levou ele pra esse caminho, de certa forma, né? Acabou pegando ar com certas coisas. Agora deixa eu falar uma coisa pra vocês. Aí, bom, beleza. Tem uma coisa que acontece nesse filme, que acontece em muitos filmes, e realmente era um retrato da época, e por muito tempo, da imprensa japonesa, né, cara? A imprensa japonesa é inconveniente, cara. E eu sei que eu não tô forçando a falar de James Bond aqui, mas sempre me lembro do James Bond, porque há relatos do Sean Connery super incomodado, cara. Que tipo, ele ia no hotel, tipo, fazer um número 2 e tinha a cara da imprensa tirando foto dentro do banheiro, sabe? Porque a imprensa, os caras estavam se escondendo do quanto é canto pra tirar foto. E você vê, o tempo todo a imprensa tá lá tirando foto, e que o caso do vapor humano, do Homem-Gás aí, ele fica conhecido, né, cara? E mesmo eles encontrando um cientista pra explodir, né, com uma bomba que fizesse esse Homem-Gás se lascar, né, que eles decidem matar ele, não tinha muito o que fazer, né, o cara escapava, a galera vai lá, invade, atrapalha, porque a imprensa divulgou, né, força policial também é uma bosta também naquele teatro, né, velho? E até na própria cena, né, onde ele solta os presos lá na delegacia, os policiais tentando conter os presos, aquela putaria toda lá, e a imprensa tirando foto em cima, amontoando junto. E eu não sei se vocês perceberam, mas é um negócio muito surreal, porque o jornal lá, os jornalistas, eles ficavam no porão da cadeia, mano. Eles estão no subsolo, mano. É um bagulho irreal. Mas caramba, mano, é por isso que eles enchem o saco tanto, mano. Eles estão lá no andar de baixo. E essa cena final que vocês estão falando aí, eu achei ela absolutamente incrível. Porque ele faz de tudo pra ela fazer a apresentação dela do jeito que ela queria. Ele vai lá, ele tá na primeira fila, ele vai assistir aquilo de cabo a rabo.
as pessoas estão lá não pra ver ela, estão pra ver o homem, o vapor humano. Mas ele tá lá. Pra ela, a única coisa que importa é que a única audiência para o qual ela estava se apresentando, que era o cara, tava ali na primeira fila. E ela faz toda a apresentação. Todas as outras pessoas que estavam lá, tava pra ver ele. Eu achei essa cena muito, muito boa, cara. Muito boa. E o povo louco pra explodir o negócio lá não consegue explodir. O delegado lá fala assim, eu assumo a responsabilidade, pode explodir essa merda, não consegue, porque ela tinha sabotado o negócio e ela tava com controle remoto, porque quem explodir tudo era ela, velho. Ela explodir, ele e o mordomo, né, cara, mó dó do velho, né? O velho não tinha nada a ver. E sabe, é trágico, é bem trágico o final, apesar de não ser também, na minha opinião, uma baita cena do cinema, assim, né, mas é trágico porque ele fala, ó, nós vencemos, porque o plano dele o tempo todo é ele conseguir promover pra ela esse espetáculo, né? E ela realizar. Uhum. E aí ela fala, não sei se ela fala alguma coisa, mas ela vai lá e explode os dois, né, cara? Morre todo mundo. E no final, inclusive, achei que ele ia estar vivo, tá? Achei que ele ia escapar ali e não que ele ia aparecer morto ali ainda, queimado e tal. Sei lá, acho que não deu tempo dele virar vapor, alguma coisa assim, né? Não foi o suficiente, né? Porque o tipo de gás lá que eles colocaram... Essa parte do gás, eu vou ser bem sincero pra vocês, como um pouco confusa pra mim, que eles, tipo, colocaram gás de cozinha lá e explodiram todo mundo e tal, né? Porque a única forma seria danificar não, né? Bater nele no plano dele, com outro gás, né? Então por isso que incendeia tudo lá e show. Eles podiam ter gastado um pouquinho mais de tempo realmente explicando. E assim, os efeitos especiais aqui, eles são mais simples do que em filmes de kaiju e tal, né? Mas o maior desafio pro Eiichi Tsuburaya foi exatamente o efeito visual do corpo se transformando em gás, né, cara? Ele usou uns métodos malucos, que usou, tipo, boneco inflável, sabe? Tem boneco inflável, tem uma gelo seco, eles usam tudo quanto é coisa, né, cara? Dentro da roupa. Tem uma também que eles usam, que eles pintam o rolo do filme. Eles pegam como se fosse uma canetinha assim e passam como se fosse um glow assim na cara, na projeção do filme. Essa também é uma das técnicas usadas. Tem uma outra lá que é como se fosse uma cera que ele passa no próprio rosto do ator. E aí depois ele muda a exposição para ficar azulzinho. Então, em alguns momentos ele usa isso como transição. Então tem vários truques ali, né, para deixar passar, né, como se fosse ali um vapor e aquela transição toda, né? E é interessante, né, ver esse trabalho tanto do Shiro Honda quanto do Tsuburaya, porque pelo menos quem é do Tokusatsu, né, do Tokusatsu mais convencional, tá acostumado justamente com os filmes de kaiju, né, de monstro gigante deles, que eles usam técnicas totalmente diferentes de filmagem ali, né? Se você pegar esses 3 filmes aí, cara, são técnicas bem variantes, assim, do que a gente tá acostumado a ver deles. Bem diferente, é verdade. Mas ficou bom, cara. Ficou incrível ali pra época do filme. Tem momentos que, eu não sei se foi essa impressão na época, mas assim, pra mim, tem momentos assim que é feio. Porém, em nenhum momento eu falei, caramba, isso aqui tá feio. Eu falava, olha, isso aqui ajudou na ambientação, porque ele meio que virou um monstro pra ele mesmo, entendeu? Eu acho que tem também um negócio que, assim, você assistir esses filmes numa qualidade hoje em dia muito estrambólica, acaba dando essa sensação também, né? Você vê muito mais. Ele destaca tanto as qualidades quanto os defeitos dos efeitos, né? Pensa que aquele filme o cara tava vendo em 1960, né, velho? Exatamente. Ali, o suprassumo do efeito especial da época ali pro Japão, cara. É a mesma coisa, assim, pra fazer uma analogia, você pegar um videogame antigo, um Super Nintendo, que foi projetado para uma TV de tubo, e você querer colocar ele num telão, sabe? Não vai ficar legal também. Exatamente. Também tem um lance que a gente tá tão acostumado com um monte de efeitos especiais que isso era novidade pro pessoal lá. E você pegar um negócio tão simples a roupa esvaziando, é o que me pegou mais. A roupa esvaziando, tá vendo? Cara, como é que ele... né? Hoje a gente já meio que saca na hora, que bagulho bobo, mas... ver isso na época, devia ter sido muito bacana de ver até mesmo um negócio mais simples que o Tsuburaya podia fazer. Exatamente, e é uma coisa que eu sempre destaco, né, quando a gente vê produções da Era Showa, quando a gente vê esses filmes muito, muito antigos, assim, dos anos 50, 60, 70, é que a gente não pode ser anacrônico, né, a gente tem que
assistir com a mentalidade da época, né? A gente tem justamente. que. Hoje em dia, exato. Hoje em dia, é simples, é tosco, é não sei o quê. Hoje em dia, pode ser que seja. Eu não acho, mas enfim, se você achar, beleza, respeito sua opinião. Mas pro período, cara, aquilo lá era o bagulho mais foda que tinha na época, sabe? Era um bagulho assim que fugia o convencional totalmente, né? Principalmente porque a época era diferente, a mentalidade das pessoas eram diferentes, né? Os limites que as pessoas sabiam que o cinema podia chegar era diferente. Hoje em dia a gente tem CGI, tem um monte de coisa. Naquela época não, né? Naquela época eles não sabiam até onde dava pra se ousar numa produção, né? Naquela época também não tinha televisão, não era todo mundo que tinha TV, então você só via isso no cinema. Então você não tinha, por mais bobo que o efeito especial fosse no programinha de televisão, não tinha isso, só no cinema. O filme, ele foi muito bem aceito ali pela crítica da época, pelo público lá no Japão. Uhum. Né? Ele ganhou um status cult gigantesco. Até vamos falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouquinho. Então, quer dizer, é um filme que deu certo, deu bom, né? Sim. Mais uma obra boa aí na carreira do Shiro Honda e do Tsuburaya, né? Com certeza absoluta. E que quase ganhou uma continuação. É mesmo? Né? Exatamente. Ele ia ter o Mizuno estaria vivo, né? E ele ia procurar o Dr. Frankenstein, sem brincadeira, pra ressuscitar a Fujitsu Yu, né? A dançarina. Cara. Eu assistiria. E o roteiro acabou virando Frankenstein versus Baragon. Não é isso? É mais uma das ideias que foram parar no Frankenstein vs Baragon, que já tem Tokocast também. Inclusive, a versão japonesa do livro do Frankenstein chama Frankenstein no Kaijin. Foi lançado assim no Japão. Gente, que é o Kaijin do Frankenstein. O Frankenstein já passou aqui no Tokocast. Nós citamos o King Kong Godzilla, que quase foi Frankenstein Godzilla. Tem o Frankenstein vs Baragon, que é o que... Era pra ser a sequência desse, né? E aí tem agora esse aqui. E nós vamos falar de novo do Frankenstein, porque ainda tem a Guerra das Gargantas pra gente falar ainda, né? Verdade. Então, uma coisa interessante, né? Gil, mais uma coisa interessante que eu falei do Stage Show de 2009, ele tem uma das atrizes que tá lá, é a Komi Mizuno, que no Frankenstein vs Baragon, ela é aquela doutora Soiko Togami, que cuida do Frankenstein e tal, né? A amiga dele, né? Interessante. E por essas e mais outras que esse filme ele merece essa adaptação que vai sair pela Netflix do Vapor Humano com efeitos especiais modernos, assim, que é uma coprodução Coreia e Japão, estrelada pelo Shun Oguri, que eu tô ansiosíssimo para assistir essa adaptação. Em 2009, o filme ele foi listado pela revista Kinema Jumbo como um dos 200 melhores filmes japoneses de todos os anos. Não, ele ficou em posição... Ele ficou em posição número 65, e essa revista aí é interessante. Essa revista existe desde 1919, essa revista de cinema, hein? E é interessante, e é legal que, foi como o Diego falou, né, cara, em 2024 a Netflix anunciou que ia adaptar, né, ia fazer uma série em parceria com a Toho, a direção é do Shinji Katayama, que é né, o showrunner de algumas séries, né, de roteirista de algumas séries coreanas, né, Diego? E aí, na época que eu vi a notícia, né, velho, deixa eu rolar, né, sei lá, né? Tinha até esquecido, né, até a gente noticiar no site quando teve, né, esse é o pôster, né, essa é o foto, né, cara, entrevista com o Katayama e tal, opa, se vai ter a série no Vapor Humano, nossa, vamos ter que falar isso no Topcast, mas não dá pra falar antes do filme, né, basicamente assim que o filme entrou no cronograma. Cara, e assim, só pelo pôster de divulgação, eu achei insano, mano, insano. Vocês viram o pôster? Eu vi. Um braço do cara é normal e o outro braço tá na frente, assim, da perna dele, só fumacinha, assim, cara, fudido, parece que ele tá fumando ele mesmo. Não, e assim, é claro que é um efeito já digital, né? Já são efeitos digitais e tal, né? Um negócio diferente. Mas as fotos, o trailer, mostra que eles tentaram ser até bem respeitosos com o trabalho do Eiji Tsuburaya, né, cara? Sim. Muito legal isso. A estética do Vapor é meio parecida, né? Mesmo sendo digital,
a estética desse Shin vapor humano aí, ela é meio parecida com o vapor aí do filme antigo. Não, mas nada ganha a minha thumb no site, né? Que eu coloquei a foto do Homem Vapor antigo e coloquei uma boca sorrindo. Vocês chegaram a ver isso, né? Vocês viram, provavelmente. É. Eu vi. Tudo que eu vi desse filme, assim, não é crítica só, né? Inclusive é algo muito bom. Pra mim pareceu a Shin Kamen Riderização desse filme, sabe? Me lembrou muito a estética do Shin Kamen Rider e tal. Sim, verdade. Eu fiquei empolgado por conta de que vão ser, eu acho que 8 episódios. Então acho que dá pra desenvolver mais algumas plots, algumas subplots, alguns outros personagens, assim, sabe? Você diria que 8 episódios dá pro gasto? Ô Gil, pode fechar o cast, tá? Cara, é assim, ó, eu curti porque é Netflix, né, cara? Então já tem assim, já assino, vai que vem dublado, ótimo. E tá tendo uma onda, né, aproveitando isso que o Senna falou, tá tendo uma onda da Netflix resgatar essas produções antigas, né, de efeitos especiais do Japão, de Tokusatsu e tudo mais. Teve o Trem Bala, né, recentemente em 2025 e agora o Vapor Humano. Isso me dá esperança pra gente ver uma nova versão, sei lá, do monstro da Bomba H, do próprio Matango. Já pensou um Matango hoje em dia? E por que não? O que eu acho legal é que, assim, eu não tô afirmando que é isso, porque eu não sou nenhum especialista nisso aí, tá? Mas o que eu tenho a sensação é que, como os estúdios grandes foram criar os seus próprios streamings por causa da Netflix, né? A Disney, a Warner, né, tal. A Amazon também, né? Que hoje é um estúdio concorrente de peso. A Amazon e a Netflix, eu percebo que elas buscam filmes, títulos que já existem para fazer uma versão nova, uma adaptação de anime, uma reciclagem, para criar a sua grande carteira de tradição, né? Sim. Então, isso de forma regional também, né? Então, eu gosto desse movimento, eu acho que ele é bem interessante, porque veio muitas produções legais de adaptações de anime ou de revival aí de produções antigas, né? Eu gosto muito do Trem Bala, achei legal a versão nova, o Vapor Humano, ou até filmes de versões americanas também, como o Shaft, cara. A Netflix fez um Shaft, fez lá um Tiro da Pesada, né, cara? Então tem algumas coisas que são legais. O próprio Black Sun, né, da Prime Video, né? Que querendo ou não é uma releitura de uma coisa antiga, né? Kamen Rider Amazon, Ultraman Orb Origins, né, cara? Então, legal. Kamen Rider Amazon, só rapidinho, é algo que eu queria muito que a gente falasse, eu gosto bastante, cara. Vamos falar assim, vai chegar a hora deles também. E quando chega a hora das considerações finais do cast, senhor Senna, vamos lá. Opa, bora lá pro último gás, hein? Vamos começar com ele, senhor Anlooper, o nosso jovem. Aqui ele é um filme diferente porque ele mostra ali um outro lado que a gente não está acostumado a ver de Shiro Honda em questão de direção, porque é um negócio que o Diego falou lá no meio, né? O andamento do filme, ele faz isso de uma maneira muito legal, que ele deixa o filme meio parado, meio arrastado em umas partes, e aí a gente esperando, pô, mano, cadê o vapor? Cadê efeitos especiais? E quando aparece, dá aquele boom, né? Quando aparece, depois o filme começa a andar mais devagar de novo, e aí vem outra cena, então ele vai claudicando ali, ele vai tropeçando, mas é muito bacana esse andamento dele. E infelizmente é um filme que não é muito conhecido, né? Ele é meio subestimado demais porque ele é uma homenagem a filmes clássicos de terror lá da Universal, Homem Invisível e tal. Tem aquele gostinho de cinema noir, aqueles filmes policiais, preto e branco, sempre ali os caras de chapéu, gangster e aquele andamento meio suspense, meio romance e tudo mais. É muito legal por causa disso. Então ele tem essa identidade própria dele aí de ficção científica com filme policial. Ele se sai muito bem nisso. Eu recomendo para quem gosta de Tokusatsu de verdade, como a gente.
eu tô lá no Alma Toku, no Instagram, no Thread. Alma Toco. Alma Toco? Tá bom, Alma Toco. Então, lá no Instagram, no Twitter, no Blue Sky, minhas colaborações também no site tokusatsu.com.br, minhas participações lá no Toku Agora com o Nares. E é isso, pessoal. Um abraço a todos. Vamos ver se eu tenho gás pro próximo TokuCast. Boa. Ele que estava acidentado, estava meio sem gás, mas já está recuperado. Senhor Diego Ramiro, suas considerações? O gás! A gente podia fazer uma contagem, né, de quantas piadinhas com gás a gente fez do cast. Eu acho que a gente já gastou todas. Meu Deus! Eu acho que todas já foram pelos ares. A contagem só aumenta. Mas então, eu achei um roteiro muito hábil. Eu achei um roteiro inspirado. Porque assim, eu senti que o roteiro ele ia se metamorfoseando, sabe? A cada virada você tinha um gostinho diferente. Primeiro parecia que estava assistindo um filme de detetive. Depois era um filme de kaijin. Aí depois metamorfoseou de novo, virou uma tragédia grega. Eu falei, rapaz do céu, quantos gostinhos esse roteirista vai dar pra gente diferentes, né? Então eu achei isso muito, muito legal pra qualquer época, não só pra 1960. Até hoje você fazer um roteiro que tá sempre em constante evolução, assim, é uma coisa pra roteiristas bem habilidosos. E cara, eu adorei o filme. Eu adorei o filme, por mais que tenha alguns pontos assim que a gente apontou, né, que podiam ser um pouquinho mais bem trabalhados, como alguns porquês, né? Ele se entrega muito rápido, o plano que eles traçaram lá no final, como é que a gente vai estourar ele? O cara é gás, né? Eles podiam ter chamado um pouquinho um cientista, alguma coisinha ali pra dar um... Não, mas peraí, mas tem um cientista. Não, mas o cientista só não explica muito bem, né? Isso, era isso que eu tava falando. Pra dar um mambo jumbo, nem que fosse um mambo jumbo de mentirinha, mas pelo menos gastasse um pouquinho mais de tempo ali naquele momento. Mas eles passam muito rápido por aquilo, você fala, caramba, mas peraí. Eu achei também, tanto que eu achei que ele ia se safar. Aquela bomba não ia ser o suficiente, né? Mas tudo bem, eu acho que cumpriu o propósito, que era finalizar a grande tragédia, né? E gostei muito, muito, muito. Eu acho que foi um dos filmes que eu mais gostei que a gente fez aqui dessa época aí entre 1950 e 1960, assim, da nossa querida produtora. E vocês me encontram por aqui nos casts, principalmente desses que são de filmes mais obscuros. Vocês me encontram lá no Profissão Perigo, sempre que o Nares me chama. E agora, como graças a Deus tem muitos, né? Tem muitos colunistas agora. Então eu apareço mais esporadicamente. Mas sempre que o Nares fala Die, eu já tô chegando já. Na bala. E o Gil me chama a hora que ele quiser. Menos quando acontece algumas coisas aí que a gente deixa em off. Mas de resto... Caramba. Eu apareço com muita prontidão. O que tá acontecendo, cara? O que tá acontecendo? A vida tá acontecendo enquanto a gente tá marcando o podcast. É outro cast isso. E é sempre um prazer estar aqui com vocês e até uma próxima. Boa. Ele que quase morreu de rir aí, quase perdeu o ar de tanto rir, senhor Thiago. Porra, você vai fazer me dar risada. Você vai fazer eu dar risada de novo, cara. Eu vou lembrar do vape humano de novo. Não segura muita risada pra não soltar gases aí também, cara. Exatamente. Então, vamos. Peraí. Tá. Porra, para de rir, bicho. Eu gosto muito dessa fase da Torre do fim dos anos 50 e começo dos anos 60, em que eles tinham alguma variedade maior, né, de filmes no aspecto de tokusatsu, do que quando eles começaram a engatar um filme do Godzilla atrás do outro, sabe? Eu particularmente eu gosto muito dessa fase em que eles tentaram experimentar outras coisas, né, antes dos filmes de Kaiju engrenarem, né? Já tinha o Godzilla original, né? O Godzilla Rides Again, mas nesse período aí eles ainda usavam um pouco mais, né? Então eu gosto bastante dessa fase, eu gostei muito aí do Homem de Gás número 1 aí, do Vapor Humano.
Justamente porque é bem o que o Diego falou, né? Ele começa ali como um filme policial, um filme investigativo. Depois ele evolui para um filme de tokusatsu, de ficção científica, e ele acaba como uma grande tragédia, né? Que é justamente aquilo que eu falei no começo, de pegar muita influência dos contos do Edogawa Rampo, né? Que ressurgiram na popularidade naquele período ali. Então, eu gostei bastante do filme, eu acho que todo mundo tem que assistir. Lógico, levando em conta o período, né? Levando em conta o contexto em que ele foi produzido, como eu já falei antes. E tô ansioso aí pra ver a versão nova. E é isso aí. Arquivo Showa no Toku Agora. E se quiserem saber mais coisas legais sobre Tokusatsu, leiam tokusatsu.com.br, que eu sou colunista lá também. E dessa vez eu queria falar antes do Gil, né? Porque tal como o banco do filme, que só uma pessoa tem a chave, né? Pra abrir lá, só o Gil tem a chave de ouro pra fechar com classe esse podcast. Cara, eu gostei bastante do filme, eu achei que ele tem diálogos muito interessantes. Ele não tem aqueles diálogos extremamente expositivos que geralmente alguns filmes da época têm, né? Como eu falei, o filme não pega na sua mãozinha assim, olha, talvez seja essa mulher aqui mesmo, por causa disso e disso. Não, ele te mostra e você tira suas conclusões, entendeu? Como o exemplo do carro, né, que a gente falou. O diálogo final das duas protagonistas, né, da dançarina e da repórter, eu achei incrível, né, dela falando ali que quando fica meio que na cara que ela vai se matar, né, que vai ser a última apresentação dela. E é isso, assistam esse filme. Esse filme, inclusive, acabei não falando quando a gente estava falando da produção, ele influenciou um episódio de Ultraman Gaia, o episódio número 12, que tem uma espécie de lobisomem gás, né? Os produtores da série se basearam nesse filme para criar esse kaiju. E é isso aí. E você, Sr. Gil? Tá com gás ainda? Cara, o Vapor Humano, assim, ele é um dos filmes da época, pra mim, dentro do gênero Tokusatsu, mais elegantes da Toho, sabe? Ele usa a ficção científica para contar uma tragédia humana. A gente usou muito essa palavra aqui de tragédia, né? Marcada por algumas palavras que nós não usamos, ó. Obsessão, solidão e amor impossível, cara. Esse filme é uma história de amor, né, cara? Não tão bem trabalhada no seu primeiro ato, mas é uma história de amor, né, cara? Ela se encerra como uma tragédia de amor a lá Shakespeare ali, né, cara? A direção do Ishiro Honda, pra mim, eu acho que ele apostou mais nessa atmosfera melancólica, né, cara, e no suspense do que na ação. Só que o filme tinha mais cara de ser um filme, né, de roubo, um filme de um thriller policial do que um romance, né? Então, talvez, se um pouquinho melhor trabalhado, talvez teria sido uma obra-prima do cinema japonês, né? É um bom filme, não é uma obra-prima do cinema, é uma obra-prima do gênero, né, na minha opinião, mas do cinema como um todo, não, né? E os efeitos do Eiji Tsuburaya seguem sempre criativos, né, cara? É super legal entender, e nós, fãs de Tokusatsu, deveríamos, né, acompanhar mais esses filmes, porque muito se fala do Eiji Tsuburaya como o Eiji Tsuburaya é o criador do Godzilla, o Eiji Tsuburaya criou o Tsuburaya Ultraman. Cara, o Eiji Tsuburaya, ele não é conhecido como o pai dos efeitos, o deus dos efeitos especiais, né, o pai dos efeitos especiais, o deus do Tokusatsu, o pai do Tokusatsu, só porque ele cunhou o termo lá, né, cunharam o termo pra ele, ou ele cunhou o termo lá em Godzilla de 54, só porque ele criou o Ultraman. É porque o cara era bom no que ele fazia, sabe? Não é só maquete, não. Nós já falamos de vários filmes aqui dele em que ele encontrou diversos meios de efeitos práticos, né, na época, que tinha disponível na época para fazer os filmes da Toho. Não é à toa que os filmes da Toho, não é à toa que os filmes da Toho, né, faziam sucesso fora do Japão também, né, e atraiu também a atenção de Hollywood, né, cara? Então isso é bem legal. Eu acho que o grande destaque do filme acabou sendo para mim a atuação do Yoshio Tsuchiya, né, como Mizuno, que mostrou, né, cara, um cara trágico, apaixonado, louco, dá pra perceber, né, a obsessão e a loucura um pouquinho nele. Eu acho que ele foi bem feliz na atuação dele, porque você percebe, você não entende muito o porquê da dançarina escolher morrer, né? Não dá pra entender muito bem o amor dela por esse cara. Não dá pra entender muito qual é a da jornalista ali, de repente sofrendo por aquele caso de amor que não tem nada a ver. Não dá pra entender muito o detetive que, sei lá, se tava preocupado em prender mesmo o cara ou não, ou só matar, sei lá. Mas deu pra perceber que o Mizuno, né, que o Tsuchiya, era um homem louco, né, cara? Que o tratamento, né, a experiência
deixou ele maluco, né? Que é o que a gente vê também lá no caso do Homem Invisível, né? Em outros filmes que tem uma temática muito semelhante, né, cara? Que a própria experiência em se transformar em algo diferente, né? Em um Kaidin, muda a pessoa, muda o perfil, muda a psique, muda a personalidade, muda a intenção, muda tudo, né, cara? E ele é obcecado pelo amor em querer fazer o bem pra mulher, ele se torna um ladrão, e ele se revela quando ela é presa, e ele se demonstra ser um cara extremamente arrogante, né, cara? E convencido que ele era basicamente um deus, vamos dizer assim, né? Uma pessoa infalível, invencível, intocável, impenetrável, como é um gás, como é o vapor, né? No caso aqui o gás, né? A gente fala muito vapor por causa do título americano e tal, mas como é o gás, né? Você não segura o gás, mas o gás te afeta. Você não apalpa, você não consegue eliminar, você pode dissipar o gás, né? Ele pode dissipar, mas é isso, né, cara? É impalpável, impenetrável, intocável. E então eu achei que o filme foi bom nesse sentido. Eu acho que tô bem empolgado com a série e acho que foi mais uma produção super legal aí da Toho, né? E sem kaiju, né? Não fizeram o Shiro Honda botar um kaiju no final, e parece um kaiju de fumaça, né? Porque né, o Mizuno virasse um Godzilla de fumaça, ia ser bem interessante, né? E o Thiago falou muito de Edogawa Rampo. O Edogawa Rampo, ele teve influência, cara, no universo Tokusatsu, de certa forma, né? Total. A gente fale um pouquinho dele, explore um pouquinho, né? Esse autor. E é isso. Eu acho que eu me despeço aqui, falo muito, eu sempre falo muito, e eu ando tentando caprichar nos meus finais, mas esse aqui eu nem precisei escrever muito, pesquisar, anotar, pedir ajuda para os universitários da internet aí, para poder formular, né, uma opinião final, né, cara? Muito, muito legal esse filme. E assista você também, tá ouvindo a gente aí, que ouviu até agora, tá bom? Assista ao Vapor Humano, o Homem do Gás aí, como diria o Senna, né? O cara da Ultragás. É isso, muito obrigado, né, por nos acompanharem. Comente aí no YouTube, comente aí no Spotify, deixa um like no nosso YouTube, compartilha nosso YouTube, né? Deixe 5 estrelinhas aí no Spotify, compartilhe, vire nosso apoiador, acesse tokusatsu.com.br para entender como. E é isso. Toda sexta-feira tem Tocou Agora no YouTube, e toda sábado tem TokuCast no YouTube e no Spotify, em diversos agregadores, para vocês que gostam de Tokusatsu e gostam de um bom bate-papo. Tá bom? Muito obrigado por nos ouvirem até aqui. Um grande abraço. E segundo o site Campo Grande News, foi postado há 5 horas atrás, carreta carregada com botijões de gás tomba na BR-163. Olha a referência. Tem tudo a ver, porque de ser o primeiro e 63, que é o ano que aconteceu alguma coisa. Só pesquisar aí. Exatamente. 63 é algum gás na tabela periódica? Caramba. A gente gastou nesse, hein? A edição deste podcast é feita por bancodecerebros.com.br. Confira a lista de nossos apoiadores que ajudam a manter este conteúdo semanal. A eles, nosso muito obrigado. E se você quiser apoiar também, acesse o nosso Catarse e tenha acesso a diversas recompensas.